É importante deixar claro, agora recentemente a gente teve o reajuste dos planos individuais ou familiares de 13,65%, acima da inflação. E se o reajuste de plano individual é de 3,65%, os reajustes dos planos coletivos vão para mais de 20%, porque existe um elemento aí que é a chamada sinistralidade. Então, enquanto que nos planos individuais a gente só tem duas espécies de reajuste, o reajuste anual e o reajuste de faixa etária, nos planos coletivos, além do reajuste anual, além do reajuste de faixa etária, nós temos o reajuste de sinistralidade. Então, a gente vai falar que seja 20% ao longo de 5 anos, se a gente considerar também que incide aí nesses 5 anos pelo menos um reajuste de faixa etária, a gente está falando em 5 anos 150% de aumento. A tendência é que os consumidores não consigam pagar. Então, a Abrasco não é contra a existência de planos de saúde, nem contra a existência de empresas de planos de saúde. Apenas nós consideramos que esse tipo de esquema comercial de intermediação não pode ser uma solução estrutural para o sistema de saúde de um país com 200 milhões de habitantes, como é o nosso. Então, por exemplo, se considera que os planos ou as empresas, eles poderão ter um fator moderador de coparticipação de ao menos 50% do valor dos procedimentos. Nós da Abrasco consideramos esse tipo de expediente de restrição ao acesso à assistência clínica como algo que não faz sentido do ponto de vista sanitário. Nós defendemos o ponto de vista de que se coloca barreiras pecuniárias às pessoas que têm condições ou morbidades que precisam de cuidado continuado, elas vão ser inibidas no acesso, portanto, existe o risco de que pacientes hipertensos, diabéticos, com condições crônicas, tenham suas condições agravadas em função dessas barreiras pecuniárias que, na verdade, favorecem o caixa das empresas. Cuidado, né? Em síntese, nós consideramos que todas as medidas que aumentam a segmentação, que dividem a assistência em pacotes, em combos, como se diz, né? Hoje se encontra folhetos sendo distribuídos no comércio, nas grandes cidades, com ofertas altamente segmentadas, como se fosse um fast food de saúde, de assistência à saúde. Então, nós entendemos que todas essas iniciativas que aumentam a segmentação na oferta da assistência são ruins para o usuário, são ruins para os pacientes. Tá. Primeira coisa em relação à ampliação aí de coberturas versus os custos dos planos de saúde. Ampliar a cobertura é muito bom, só que tem a contrapartida que é o aumento do custo. Hoje o que se vê no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, é um foco muito grande na atenção primária, ou seja, você ter um novo modelo de assistência à saúde. Esse modelo nosso, por exemplo, que é um sistema, vamos dizer assim, de livre acesso, aonde, na verdade, você tem um uso indiscriminado da tecnologia e baixa resolutividade, ele torna a saúde suplementar, como hoje está colocada no Brasil, insustentável. Quando se fala aí de um plano acessível, né, o que, na verdade, se está pretendendo é possibilitar ao usuário adquirir aquilo que ele tem condições de adquirir. Quer dizer, quando você amplia demais as coberturas, você acaba tendo um produto que ou o usuário tem condições de adquirir aquele produto ou ele fica sem plano de saúde. Nós temos, num país com as dimensões do Brasil, você querer dar tudo em todas as regiões do país, você simplesmente inviabiliza o plano de saúde em algumas regiões do país. Outra questão que se coloca aqui também, variação das contraprestações pecuniárias em razão da idade do consumidor. Eu sei que é um tema aí bastante discutido, bastante polêmico, mas quem conhece o segmento sabe que é impossível você fixar um preço único pelo problema da antisseleção, né? Eu tenho a satisfação de ver aqui o deputado Celso Russomano, que é um defensor aí do
dos consumidores, mas que conhece tecnicamente o setor e sabe que, na verdade, é impossível, num plano individual, que é de livre acesso, você estabelecer um preço médio ou um preço único. E essa questão ela tem que ser simplesmente técnica, tem que ter um respaldo técnico para aquilo que tiver na legislação. Quer dizer, a judicialização da saúde hoje encarece também demais a saúde, quer seja no sistema público, quer seja no sistema da saúde suplementar. Muito simples. Nós não conseguimos até agora ter uma legislação ou mesmo uma regulamentação simples, fácil, que qualquer consumidor possa saber dos seus direitos. Todo ano nós editamos um livro sobre regulamentação dos planos de saúde. Esse ano um livro que só trata de normas de saúde suplementar tem mais de 1000 páginas. Mais de 400 resoluções normativas da ANS. Quer dizer, é impossível uma pessoa saber dos seus direitos, né, com esta coletânea. Não, de que precisamos, na verdade, nos debruçarmos sobre a lei originária dos planos de saúde. Verificarmos a sua eficácia, verificarmos quais são as suas debilidades, as suas potencialidades, de que forma nós podemos melhorar essa legislação. Porque parece que está todo mundo desesperado, né? Os planos de saúde estão quebrando, né? Os pequenos já foram há muito tempo. A gente conhece quantos planos que já não existem, estão endividados. Quer dizer, me parece que a sustentabilidade do modelo é muito ruim. Por outro lado, todo mundo reclama que é muito caro e tem cada vez menos gente que consegue pagar. Então, nós estamos, enfim, talvez a gente tenha pensado no ideal, mas o ideal acho que está longe da realidade e nós precisamos fazer uma adequação. Lógico que nós precisamos ter lei, é óbvio, mas é preciso que você, de vez em quando, pare, né, nosso deputado Irã, para reavaliar. Assim, nos cálculos atuariais que os planos têm, você pegar a coluna K, que é o preço cru do plano, esse preço está quase 70% mais baixo do que o preço de ponta de varejo, por causa dos carregamentos que vêm, por causa da judicialização, por causa do imposto, por causa da carga tributária, por causa do volume de advogados que os planos têm que ter, de contadores, por causa da absurda exigência da ANS. Hoje, depositado, parado dentro das contas dos planos de saúde, tem bilhões e bilhões em reserva. Tem uma figura de uma administradora de planos de saúde que se coloca entre a empresa e a operadora, que criou um monstro chamado Qualicorp, que ganha bilhões para intermediar, sabe-se lá o quê. Ao mesmo tempo que a gente vê operações de mercado, que foi a compra da Amil pela United por 5 bilhões de dólares. Ou seja, ninguém bota 5 bilhões de dólares num negócio falido. O Elano-Gate é uma expressão cunhada para tentar expressar o verdadeiro escândalo da nomeação de mais um diretor da ANS vinculado às empresas de plano de saúde. O desfecho desse caso, que foi a exoneração do diretor da ANS, foi resultado de uma intensa mobilização de nossas entidades. Então é importante dizer que foi uma articulação da Abrasco, juntamente com o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, além de tudo, há o que a gente chama de um mix público-privado das relações entre a saúde suplementar e o SUS muito forte. Nós temos desde já o início da construção da própria ANS, da regulação da saúde suplementar, tentado construir o que a gente chama do ressarcimento ao SUS dos planos que têm os seus pacientes atendidos pelo SUS e não pelos planos, já que esses pacientes estão pagando securitariamente, né? Estão lá depositando um dinheiro para este mercado que acaba não precisando entregar nada porque essas pessoas usam o SUS, por exemplo. Isso é muito comum na alta complexidade, isso é muito comum em lugares do Brasil que basicamente a complexidade está na mão do SUS, está na mão dos universitários e que o setor privado nem consegue oferecer isso, né? Ele acaba vendendo muito mais facilidades na média complexidade para agilizar filas, para agilizar especialistas do que efetivamente tratamentos mais complexos e mais sofisticados e até mais caros.
que acaba não interessando para o próprio mercado. Então, é preciso regular nesse sentido. O mercado tem interesses de mercado, ganhar dinheiro num sistema capitalista legitimamente constituído como um negócio. Agora, se eu tenho saúde como um valor social, um interesse societário, que é um sistema público, que por não funcionar muito bem, ou porque a gente ainda não conquistou a sociedade neste pacto social de que é exigindo serviços públicos de qualidade que a gente vai ampliar, inclusive, a nossa potência cidadã de exigir serviços adequados. Trata de uma mudança de paradigma. Eu penso assim que nós temos assim que também encarar, eu diria assim, é muito difícil, porque os médicos no Brasil não são atendidos no sistema público. É muito difícil que a gente fale uma coisa, que nós mesmos tenhamos outro tipo de cultura. Nós, médicos, temos uma cultura de atendimento no setor privado. É preciso que nós pensemos assim, nós queremos um sistema no qual nós sejamos atendidos, os médicos sejam atendidos. Aí ele será um sistema público de qualidade. Os meios de comunicação e aí os jornalistas são os grandes responsáveis pela desinformação, pela construção de uma imagem distorcida e preconceituosa e, mais do que isso, a grande maioria dos jornalistas faz uma defesa do setor privado de saúde. Saúde, nosso bem maior. A principal preocupação dos brasileiros. Mas como ela anda? Tem médico para atender esse bebê? Não. Tem médico aí? Não chegou ainda. SOS Saúde. Um retrato das situações que acontecem com todos nós. Milhões e milhões de brasileiros. Toda vez, meu Deus, eu queria chorar. Que figura, eu choro nada, meu Deus. No Brasil, temos essa falta de interesse de lidar com a dor e com a tristeza humana, né? Não tem médico. Sim. Ela tá com as mãos formigando, Cadê a ela? língua tá lá dentro. Márcia, você está diante de um caso, por exemplo, Ó, as crianças dela aqui, ó. onde a mãe dela precisa de médico e não tem médico. Infelizmente, hoje nós estamos sem médico no pronto atendimento. Mas não tem médico? Vamos! Mostra, tem que mostrar. Problemas complexos, recorrentes. Diadema não tem médico, não tem o mínimo que nós pagamos impostos caros. Isso aí é o SUS. E não há hipótese do SUS mudar. Não há hipótese. O SUS vai ser isso aí para sempre. Até agora, as consultas não são demoradas. Assim, eu vou e já tem retorno para ir 1, 2 semanas. Eu estou adorando aqui o tratamento. Com todos, médico, enfermeiro, todo o pessoal. Fisioterapeuta, e tem fonoaudióloga. Muito bom. Tem um grupo de pessoas aí dentro que é surpreendente. Acho que é o que faz a gente ter esperança. É muita gente boa ali dentro. O médico, pelo menos os que eu conheci aqui, ótimos, dão atenção pra gente, explicam direito. As enfermeiras é um carinho especial com os pacientes, brincam, é como se fosse uma família da gente. É ótimo, 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 não tem nada a reclamar mesmo. Fazendo tratamento de pele, sou bem atendida, às vezes precisa fazer uma cirurgia, eles fazem. O atendimento é muito bom, mas se eu não tivesse esse hospital aqui, eu acho que eu não tinha mais a minha filha hoje. Nunca pude me queixar, né, porque sempre fui super bem atendida e sempre no que eu precisei, eles me ajudaram, me encaminharam para qualquer setor, tanto nefro, reumatologista, tudo.
Não, essas pessoas não são usuárias de planos privados de saúde, não são atores e também não receberam nenhum tipo de remuneração para nos darem esses depoimentos. Essas são pessoas reais, falando sobre acontecimentos reais e sobre o tratamento que elas receberam no Sistema Único de Saúde. A geração de vocês, se não entender que isto é algo importante, vocês têm o dever de colocar algo melhor que substitua a constituição do Sistema Único de Saúde, mas não esqueçam, para atender 200 milhões de pessoas e não para atender meia dúzia que tem a carteira cheia de dinheiro.